Olá, meu nome é Gabriel Martins, sou ligante da Liga Acadêmica de Cardiologia e dando continuidade ao primeiro curso de eletrocardiograma da LAC, eu falarei sobre sobrecarga de câmaras cardíacas. Bom, é importante ressaltar que a sobrecarga é uma representação da hipertrofia da parede das câmaras cardíacas. Então, essa hipertrofia pode ocorrer tanto nos átrios, ou no átrio direito, ou no átrio esquerdo, ou às vezes acometendo os dois átrios, sendo denominada de biatrial, ou essa sobrecarga pode acometer o ventrículo, podendo ser uma sobrecarga ventricular esquerda ou direita, ou até mesmo biventricular, porém eu não falarei nessa aula sobre a biventricular. E também falarei no final sobre o diagnóstico diferencial de QRS com amplitude aumentada. Então, para entendermos a sobrecarga de átrio direito, é importante nós relembrarmos alguns conceitos sobre como ocorre a despolarização nos átrios e como ela será manifestada no eletro. Então, inicialmente, o nosso sino atrial ele irá despolarizar e irá passar aqui por meio das vias internodais e por meio do feixe de Bachmann, despolarizando o átrio direito e o átrio esquerdo. Vale ressaltar que você pode observar um vetor para baixo enquanto o outro vetor está para o lado, sendo que a sua resultante apontará justamente para o nó sino atrial. Bom, caso eu coloque um eletrodo como exemplo de D2, ele irá se manifestar como uma onda positiva, sendo que a primeira porção representa a despolarização do átrio direito, enquanto a outra porção representa a despolarização do átrio esquerdo. Essa imagem é a mesma da imagem anterior, porém de forma esquemática, em que ela demonstra a despolarização do átrio direito e a despolarização do átrio esquerdo, sendo que a sua soma vai gerar a onda P. Então, pensa comigo agora. Se o átrio direito ele está com uma sobrecarga, como você acredita que isso irá ser manifestado na onda P? Irá aumentar a sua amplitude ou a sua duração? Se está aqui no início, irá aumentar justamente a sua amplitude. Bom, um átrio normal, ele pode ser representado dessa forma, enquanto que um átrio com sobrecarga, um átrio dilatado, já vai ser com uma parede mais espessa. Logo, isso irá interferir na onda P, aumentando a sua amplitude. Perceba que a onda P de um eletro normal, ele vai ser menor que 2,5 mm, como nesse exemplo aqui apresenta apenas quase 2 mm, certo? Enquanto que nessa onda P dilatada já apresenta quase 4 aqui quadradinhos, quase 4 mm. Então é mais que 2,5 mm, sendo um sinal de sobrecarga de átrio direito. Um ponto importante a ressaltar é que isso será observado principalmente nas derivações inferiores. Mas você pode me perguntar, por que nas derivações inferiores? Bom, de forma esquemática, nós podemos observar aqui D3, AVF e D2 sendo posicionado aqui no eixo cardíaco. E são justamente essas derivações que observam melhor a despolarização do átrio direito. Então, se esse átrio direito ele tiver com uma sobrecarga, com uma hipertrofia, ele irá se manifestar com uma onda P de amplitude aumentada. Então perceba que em D3, AVF e D2, nesse caso, estão todas as ondas P's com uma amplitude maior que 2,5 mm. Agora nessa outra imagem, é possível observar aqui D2, em que outra imagem representando um aumento da onda P de sua amplitude, sendo maior que 2,5 mm e assim um sinal de sobrecarga do átrio direito. Agora, observe esse eletro, eu peço que você pause o vídeo e tente identificar se há ou não uma sobrecarga de átrio direito. Bom, agora vamos dar um zoom aqui em D2. Perceba que há 4 quadradinhos e meio, 4,5 mm. Em si é maior que 2,5 mm, então isso é um sinal de sobrecarga do átrio direito. Agora, falaremos sobre a sobrecarga de átrio esquerdo. Então, como eu disse anteriormente, a onda P ela vai ser uma representação da despolarização dos átrios, sendo que a segunda porção da onda P representa a despolarização do átrio esquerdo. Logo, pensa comigo, se esse átrio esquerdo ele está com uma sobrecarga,
Como isso irá ser manifestado no elétron? Justamente aumentando a sua duração. A duração da onda P irá ser maior. Então, observe, na sobrecarga de átrio esquerdo, há a presença da duração da onda P maior ou igual que 3 quadradinhos, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Além disso, pode manifestar uma onda P bífida, porque lembre que essa primeira porção representa a despolarização do átrio direito, enquanto essa segunda, a do átrio esquerdo. E como esse átrio esquerdo ele está com uma sobrecarga, então ele pode manifestar essa onda P bífida. Além disso, nós vamos olhar também para V1, procurando o sinal de Morris, em que o que ele afirma? Aqui em V1, a onda P ela vai ser manifestada com uma porção positiva e uma porção negativa, sendo que essa porção positiva representa a despolarização do átrio direito, enquanto essa porção negativa representa a despolarização do átrio esquerdo. Logo, se em V1 a parte negativa, que representa o átrio esquerdo, estiver aumentada, estiver com uma mais negativa, né, com uma área maior que 1 milímetro quadrado, isso vai ser uma representação, sim, de sobrecarga de átrio esquerdo. Agora, observe esse elétron, peço para que você dê uma pause e procure alguma sobrecarga aí nesse elétron. Bom, então dando aqui um zoom em V1, o que a gente pode observar? Justamente uma onda P mais larga e mais profunda, maior que 1 milímetro quadrado. Então isso aqui é um sinal de que há uma presença de sobrecarga do átrio esquerdo. Além disso, naquele elétron anterior, é possível observar uma onda P bífida, também representando aqui um sinal de sobrecarga do átrio esquerdo. Então, já na sobrecarga biatrial, vai ser quando tem a presença de sobrecarga tanto do átrio esquerdo quanto do átrio direito. Então vamos recapitular tudo que eu falei até agora e assim entender a sobrecarga biatrial. Então, normalmente, em D2 a onda P ela vai ser aqui menor, né, que 2,5 mm, e V1 vai ter aqui a parte positiva e a parte negativa, sendo que nenhuma das duas vai ser tão acentuada. No entanto, numa sobrecarga de átrio direito, perceba que D2 está muito aumentada, com a sua amplitude aumentada, enquanto que V1 também apresenta sua parte positiva, que representa a despolarização do átrio direito, muito aumentada também. Então, ela vai ser manifestada assim numa sobrecarga de átrio direita. Já na sobrecarga de átrio esquerdo, D2 ele pode aqui manifestar uma onda P bífida e há uma duração maior, enquanto que V1 há a sua parte negativa muito mais acentuada. Então, na sobrecarga biatrial ocorre quando eu tenho sinais tanto de sobrecarga de átrio direito quanto sobrecarga de átrio esquerdo. Agora, vamos falar sobre as sobrecargas ventriculares, iniciando primeiramente sobre o ventrículo esquerdo. É válido ressaltar que existem inúmeros critérios sobre sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eu trouxe aqui os principais para poder te falar e assim facilitar no seu estudo. O primeiro dele que eu gostaria de falar é sobre o critério de Sokolov-Lyon, o qual ele afirma que se você somar a onda R de V5 ou V6 e a onda S de V1 e for maior que 35 milímetros, isso será um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Mas vamos entender o porquê disso. Normalmente, a despolarização de um coração normal, ele tende a ter esse vetor resultante. No entanto, caso o ventrículo esquerdo ele esteja hipertrofiado, o vetor de despolarização tende a ir em sua direção. Então perceba, a seta está apontando aqui para V6 e para V5. Então, em V5 e V6, a onda ela tende a ser mais positiva, o complexo QRS tende a ser mais positivo. Enquanto que em V1 tende a ser mais negativo, justamente por estar se afastando de V1. Além disso, existem outros critérios que podem ser analisados, né, como a onda R em AVL, justamente porque caso o eixo esteja desviado para a esquerda,
que é o que ocorre, né, na sobrecarga de ventrículo esquerdo, esse eixo resultante ele vai estar desviado para o lado esquerdo. Em AVL, a onda R ela estará aumentada, maior que 10 milímetros. Além disso, há o critério de Cornell, em que ele soma R de AVL e S de V3. Se essa soma for maior que 28 milímetros em homens, isso vai ser um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Mas caso for maior que 20 em mulheres, também será um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo. E o desvio do eixo à esquerda, como nós podemos observar nessa imagem. Então, eu peço para que você pause o vídeo e tente identificar a sobrecarga de ventrículo esquerdo. Bom, perceba que há ali uma sobrecarga, certo? Vamos dar esse zoom, em que em V5 eu tenho a presença de uma onda R mais acentuada e em V1 uma onda S mais profunda. Então aqui em V5 há a presença de 20 quadradinhos, enquanto que V1 há a presença de 27. Então somando 20 com 27, 47, maior que 35 milímetros, um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Observe esse outro elétron e tente identificar uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Bom, então, observe que há a presença de onda S profunda em V1 e V2 e ondas R altas em V5 e V6, manifestando assim um sinal claro de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Agora, sobre sobrecarga de ventrículo direito, dois pontos importantes a serem ressaltados é que haverá um desvio do eixo à direita e uma onda R de grande amplitude em V1. Então, observe, normalmente o vetor de despolarização está nessa direção e em V1 se manifestará como uma onda R de pequena amplitude, um QRS principalmente negativo, justamente por estar se afastando de V1. No entanto, quando o ventrículo direito ele está hipertrofiado, com uma sobrecarga, o vetor de despolarização tende a ir em direção ao ventrículo direito. Então imagine o ventrículo direito como aquela pessoa em que é muito fraca ali, uma criança que não tem essa capacidade de vencer ali do ventrículo esquerdo, por isso que normalmente está levemente mais inclinado para o ventrículo esquerdo. No entanto, a longo prazo, esse ventrículo direito ele vai malhar, ele vai ganhar força, e com isso ele tende a ganhar, de forma análoga, esse cabo de guerra, em que essa despolarização, esse vetor, ele tende a apontar para o ventrículo direito. Então, se esse ventrículo direito está mais forte, com o vetor apontando para ele, V1 representará com QRS mais positivo, com onda R de grandes amplitudes. Bom, então observe esse eletrocardiograma, peço para que você pause o vídeo e tente identificar alguma sobrecarga aí. Bom, vamos analisar aqui D1 e D2. Lembre-se que analisando D1 e D2 é uma forma rápida de identificar o eixo. Perceba que D1 está negativo. Então, se ou D1 ou D2 estiver negativo, já vai ser um sinal de desvio do eixo à direita. E além disso, em V1, apresenta onda R de grande amplitude, representando assim outro sinal de sobrecarga de ventrículo direito. Bom, e para finalizar, é importante falar sobre o diagnóstico diferencial de QRS de amplitude aumentada em indivíduos normais. Então, crianças, adolescentes e adultos jovens podem manifestar sim uma diferença de amplitude no complexo QRS. Além disso, indivíduos longilíneos podem manifestar e também atletas. Um ponto muito importante sobre atletas a ser ressaltado. Atletas, principalmente aqueles maratonistas que se exercitam durante um longo período, eles tendem a ter uma hipertrofia fisiológica, principalmente do ventrículo esquerdo. E essa hipertrofia ela pode ser manifestada como forma de sobrecarga no eletrocardiograma. Então não se espante, por exemplo, ao pegar um elétrodo de um atleta maratonista e ali ser manifestada uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, por exemplo. Uma vez que esse atleta ele pode manifestar uma hipertrofia
fisiológica. Além disso, mulheres mastectomizadas podem manifestar sim essa amplitude de QRS aumentado e pacientes que realizaram vagotomia. Então, essas foram as referências utilizadas, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.